Olá pessoal, bom, nessa aula de hoje então a gente vai continuar o conteúdo lá de álgebra linear falando de subespaços vetoriais, né? Então, primeiro, dar uma motivação sobre o porquê que a gente vai estudar esse conceito, né? O fato é o seguinte, é que às vezes é necessário a gente detectar dentro de um espaço vetorial V, qualquer que seja, né? Alguns subconjuntos de W, alguns subconjuntos que vamos chamar de W, né, que sejam eles próprios espaços vetoriais menores, né? Então a ideia é como se a gente tivesse um espaço, vou representar aqui por essa figura, né? Um espaço vetorial V, e dentro de V a gente considerar subespaços quaisquer que sejam, que eu vou chamar aqui de W, né? Pode ser uma quantidade que for, tá? E onde esses próprios subespaços aqui, essas regiões dentro do espaço vetorial, sejam elas mesmas espaços vetoriais, ou seja, cumprem todas aquelas 8 exigências, aqueles 8 critérios lá que a gente viu na aula passada, né? Então, é como se eles fossem espaços vetoriais menores, né? Por assim dizer, embora o termo menor não se aplique tanto nesse sentido, tá? Mas é só para ilustrar mesmo a ideia, né? Esses conjuntos, eles, como eu disse, eles serão chamados de subespaços de V, né? E a gente pode ver uma representação disso, por exemplo, vou colocar aqui na reta, né? Nosso plano cartesiano, né? Vamos considerar onde aqui são as coordenadas x e y, né? Então isso aqui é o nosso plano, é como se fosse essa figura V, né? Só que nesse caso, essa figura aqui é o R2, né? Aqui temos uma reta real das abscissas e mais uma reta real das ordenadas, formando um plano de 2 dimensões, né? Então, se a gente considerar aqui, por exemplo, uma reta passando pela origem, né? Vamos chamar aqui essa reta de W, tá? Que é o R2, então é o nosso espaço vetorial. Opa, deixa eu só mudar aqui. Assim, R2 é igual ao nosso espaço V, né? E W é essa reta aqui que passa pela origem, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vetores U e V, né, digamos assim, esse aqui é o vetor U, né? E uma extensão dele aqui, o vetor V. Assim, vetor U, vetor V, né? Então, o que acontece? Se a gente somar esses vetores, obtendo, por exemplo, um vetor desse tamanho aqui, ó, partindo lá da origem, o vetor U mais V, a gente vê claramente o quê? Que esse vetor U mais V resultante dessa soma ainda está sobre a reta, ou seja, ainda está no espaço W, né, que a gente chamou essa reta aqui de W, né? E se a gente pegar qualquer um desses vetores, seja U ou seja o V, e multiplicar por um número qualquer, por exemplo, a gente multiplicar por 10, por 1000, que seja, né? A gente já viu que quando multiplica um vetor, a gente não muda a direção nem o sentido, né? Quando o número, quando esse fator multiplicativo é um número positivo, né? Quando a gente multiplica, a gente só altera o módulo do vetor, só altera o tamanho dele, mas ele continua na mesma orientação. Então, se eu pegar um escalar qualquer e multiplicar por U ou por V, eu vou obter outro vetor que continua sobre essa reta W, né? Então, figuras assim constituem aquilo que a gente chama de subespaço vetorial. Por isso que eu representei aí como W, já para poder fazer as definições com esse conceito a partir desse exemplo, certo? Então, vamos colocar aqui a nossa primeira definição. Deixa eu colocar aqui. Assim, ó. Então, como eu falei antes, se a gente considerar aqui V um espaço vetorial,
e um W contido em V, da forma como eu representei aqui, tal que esse W seja um conjunto não vazio, tá? Por isso que eu coloquei diferente de vazio. Essa observação aqui ela é muito importante. Então, o conjunto W ele é chamado de subespaço vetorial de V, se W é também um espaço vetorial em relação à adição e à multiplicação, né? Então, é importante esses adendos aqui, ó. Essas operações continuam valendo para um escalar, né, definidos em V. Só continuar aqui a escrita que não foi, né? Definidos em V, tá? Então é a ideia de adição e multiplicação, tal como ela for definida em V, ela vai valer para W, ok? Então, com isso a gente já tem como tirar uma primeira propriedade, né, que a gente vai explorar, que na verdade são as propriedades, é a propriedade que caracteriza um subespaço vetorial. Então, vou fazer aqui, peraí. Assim. Aqui a primeira propriedade é essa, né? Então, a gente pode definir de maneira mais formal assim, que um subconjunto W não vazio, né, de um espaço vetorial V, ele é um subespaço vetorial se estiverem, que eu escrevi errado, estiverem satisfeitas as seguintes condições, né? Como a gente viu, vamos pegar aqui no exemplo do gráfico que eu fiz aqui em cima, né, dessa reta passando pela origem. A gente viu que se eu somar dois vetores ou multiplicar qualquer um deles por um escalar, eu vou obter como resultado um vetor que continua sobre essa reta W, né? Então, na verdade, atrás dessa ideia existe um conceito mais forte, né, que são as condições que precisam ser satisfeitas para que a gente tenha o chamado subespaço vetorial, né? Então, essas condições são que, vamos pegar aqui dois vetores U e V pertencentes a W, né, e um lambda número real, né, pertencente ao número dos reais. Então, para que esse conjunto W seja um espaço vetorial, além de estar dentro, né, de outro espaço V, ele deve cumprir a seguinte condição: a soma dos vetores U e V, né, U mais V, tem que pertencer a W, igual no exemplo que eu fiz aqui, né, que a soma resultou em um vetor ainda pertencente a W, né, e a multiplicação por escalar, ou seja, pega um vetor aleatório de W, digamos o U mesmo, né, pega o U e multiplica por lambda, dessa seguinte forma aqui, né. E se o produto resultante aqui continuar como um elemento de W, né, se essas duas condições forem satisfeitas, o W será sim um subespaço vetorial, ok? Porém, há algumas condições, algumas observações que a gente tem que fazer, né? Então, lembra aqui que no exemplo, nesse exemplo aqui, ó, do gráfico, né, a reta passando pela origem, eu especifiquei bem o fato dela passar pela origem, né? Se fosse uma outra reta qualquer que não passa pela origem, ela não seria um espaço vetorial, né? Então, por que isso, né? Vamos explicar melhor essas condições aqui, ó, nessas três observações, tá? Então, primeiro, que essas condições... Calma aí. Deixa eu só voltar aqui. Vou colocar aqui na outra linha, outra página, desculpem. Essas observações são as seguintes. Vou fazer assim, ó.
né? Primeiro, as condições acima garantem que ao operarmos em W, ou seja, ao fazer soma de vetores ou multiplicação por escalar, a gente garante, né, que não vamos obter, na verdade, um vetor fora de W, né? Então, como eu disse, né, quando eu somei os dois vetores ou multipliquei um deles por escalar, eu continuei com uma reta sobre W, né? Então, não pode sair, né, o resultado dessa operação não pode sair do nosso espaço, né, do nosso conjunto W. Ou seja, o W é ele próprio um espaço vetorial, como eu falei anteriormente. Ele é um espaço vetorial menor, por assim dizer, né, pertencente ao espaço V. Né. Outra observação é que qualquer subespaço W de V precisa necessariamente conter o vetor nulo, né? Foi por isso que eu falei que não é qualquer reta que passa pelo R2, né, que vai ser um subespaço vetorial. Ela tem que tem que passar pela origem, né, no nosso caso aqui do plano cartesiano, certo? Por quê? Porque a origem no plano cartesiano ela representaria o chamado vetor nulo, né? Aí por que tem que ter o vetor nulo? Ora, porque a gente viu lá que das 8 condições de espaço vetorial, uma delas fala da existência do vetor nulo, né? É um vetor que, quando a gente soma com o simétrico dele, né, a gente obtém esse elemento aí, né, esse elemento que a gente chama de vetor nulo, certo? Então, é uma das condições do espaço vetorial, né? Então, como a gente viu que W ele é um subespaço, ele é um espaço menor de V, né? Se ele está em V, para ele poder ser um espaço vetorial, ele precisa conter o vetor nulo, né? Então, o vetor nulo, seja ele quem for, está aqui dentro, ó, certo? Se você pegar um outro conjunto aleatório aqui, ó, digamos um conjunto, sei lá, Z, né? Você está vendo que a gente já mostrou que o vetor nulo ele é único, né, no espaço vetorial. Se a gente pega um outro conjunto aqui menor que está dentro desse espaço vetorial, ele pode até ter sua soma e sua multiplicação por escalar, como a gente fez aqui, resultante em um elemento desse mesmo conjunto. Porém, se não tem o vetor nulo, não adianta. O Z aqui ele não é um espaço vetorial, certo? Então, o W é porque tem um vetor nulo. O Z não é só porque não tem o vetor nulo. Ok? Então, só para poder ficar claro essa ideia. Tá? E a terceira definição, vou colocar ela aqui mais para cima. A terceira definição nos garante o seguinte, observação, quer dizer, né? Que todo espaço vetorial terá pelo menos dois subespaços, né, que são chamados de triviais. É o conjunto que contém apenas o vetor nulo, ele por si só é um subespaço vetorial, né, e o próprio espaço vetorial, né? Ou seja, no caso aqui, se o nosso subespaço é o W, né, a gente tem inúmeros elementos, infinitos elementos aqui que compõem o espaço W, né, um espaço de infinitos vetores. Mas o conjunto que tem apenas o vetor nulo, que a gente representa assim, ó, o conjunto contendo apenas o zero, né? Se quiser deixar claro que é a ideia de vetor, bota uma setinha em cima, né? Zero e o próprio vetor e o próprio espaço vetorial, ou seja, todo o espaço V, ou se você estiver considerando só o espaço W, ele é por si um espaço vetorial, ou um subespaço vetorial, desculpa, né? Então, se a gente considerar aqui todo espaço V, tá? Todo espaço V, o espaço que contém apenas o elemento neutro, ou seja, apenas o vetor nulo, e todo ele são por si mesmos subespaços vetoriais, certo? Então, por isso que eles são ditos triviais, é porque obviamente eles cumprem as propriedades lá para poder ser um espaço vetorial, ok? Então, dados esses conceitos, vamos partir aqui para alguns exemplos, né, para poder ficar mais claro como se trabalha com esse conceito em exercícios, né? Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, essa questãozinha aqui, né? Pegar aqui o nosso espaço vetorial sendo o R4, né?
Aqui o R4 não tem como eu desenhar, né? Porque ele tem 4 dimensões, não teria como eu desenhar da forma como eu fiz aqui nesse exemplo, certo? Então, mas como a gente vive falando, aquilo que a gente está fazendo em 2 e 3 dimensões vale para um número qualquer de dimensões, certo? Então, considerando esse R4, vamos pegar aqui um subconjunto dele, composto aqui por esse vetor, ó, que ele se anula na origem, né, se anula na coordenada x1, tá? E nas outras tem coordenadas aleatórias, x2, x3, x4, onde cada um deles são números reais, tá? Então, ficando claro, né, a forma como a gente construiu esse conjunto, vamos tentar provar que esse conjunto, né, que esse W, esse subconjunto de R4, é em si um subespaço vetorial, ou seja, ele dentro do R4, com as operações que são permitidas a gente fazer, né, com a subtração e a multiplicação por escalar usuais, né, que a gente já sabe fazer, ele com essas operações é em si um espaço vetorial e, portanto, W é um subespaço vetorial de R4. Né? Então, como que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente vai considerar aqui elementos de W. Então, já vamos considerar aqui os vetores, ó, fazer assim, ó, sejam U e V, né, pertencentes a W. Né? Então, se eles pertencem a W, e essa é a estrutura geral de um vetor que pertence a W, vamos considerar assim, ó, que U vai ser dado por, vamos colocar assim, ele se anula, né, na primeira coordenada, e as outras eu vou chamar de, como está aqui mesmo, x2, x3 e x4, certo? Enquanto que V é um vetor também, por pertencer a W, ele se anula na primeira entrada, né, na coordenada que seria x1, né? E nas outras ele tem essa estrutura, são elementos quaisquer, que eu vou chamar de y2, y3 e y4, certo? Então, tendo esses dois vetores, eu vou ver se eles cumprem esses dois pré-requisitos aqui. Ou seja, se a soma deles pertence a W e se o produto por um escalar qualquer pertence também a W. Né? Então vamos até considerar aqui também, ó, e lambda é um número real. Tá? Então vamos verificar a primeira propriedade, ou seja, vamos ver se U mais V pertence a W. Né? Isso é verdade? Né? Vamos ver lá. Somar U com V me dá isso daqui, ó, 0, x2, x3 e x4, somado com 0, y2, y3, y4. Né? O resultado dessa soma é o número. Como é que a gente faz a soma de vetores, né? A soma usual de vetores? A gente soma cada uma das respectivas coordenadas, ou seja, a primeira entrada, né, a coordenada x1 do vetor U com a coordenada x1 no caso seria y1, né, do vetor V, então seria 0 somado com 0, depois x2 somado com y2, depois x3 somado com y3, depois x4 somado com y4. Então a gente vê claramente que o resultado dessa operação é o que? Olha só, 0 com 0 é 0. Né? Então aqui a gente sabe que vai se anular. Né? x2 mais y2, a gente está mantendo aqui o padrão de ser a segunda coordenada, né? Por causa dos índices que a gente numerou. Aqui a soma resultou também em uma terceira coordenada e a soma também resultou em uma quarta coordenada. Então tem a mesma estrutura do vetor geral, né, pertencente a W, ou seja, ele se anula na primeira coordenada e as demais são as entradas x2, x3 e x4, né, como a gente obteve aqui. Então a
a primeira propriedade, né, está correta. Então, por enquanto, ele está satisfazendo, né, a primeira propriedade. Agora vamos ver se lambda multiplicado por u, tá, pertence a w. Né? Vamos ver se isso é verdade. Aqui eu coloco u, gente, mas ele não é um vetor especial, tá? Pode colocar lambda vezes v, lambda vezes z, se for assim que você vai definir algum desses vetores, tá? Então só estou pegando um vetor aleatório, né, que satisfaz essa propriedade aqui, ó, de anular na primeira entrada e ter suas coordenadas aqui normal, né, de primeira ordem, né, nas entradas restantes, certo? Então, pegando o vetor u, por ele ser um representante legítimo desse espaço, então lambda vezes u vai ser lambda multiplicado por 0, x2, x3, x4. Isso é igual a lambda vezes 0, lambda vezes x2, lambda vezes x3, lambda vezes x4. Tá? Porque é assim que a gente multiplica um escalar por um vetor. Né? A gente multiplica esse escalar por cada uma das coordenadas do vetor. E o que a gente obtém com isso? Ó, lambda vezes u vai ser igual a lambda vezes 0, independente de quem seja esse lambda, né? A gente só sabe que ele é um número real. Qualquer número real multiplicado por 0 dá 0. Né? Então 0, segunda coordenada é lambda x2, lambda x3 e lambda x4. Então, olha só o que a gente obteve. Ao multiplicar o vetor u por um escalar qualquer, por um número real, a gente obteve um vetor que se anula na primeira entrada, né? E as suas coordenadas restantes são múltiplos, né, desse número que a gente está multiplicando. Então, preserva a característica geral, né, do vetor que compõe esse conjunto W. Né? Portanto, essa propriedade está ok. Ela verifica o critério para ser considerado como um espaço vetorial. Né? Logo, feito isso, né, o que a gente pode dizer? Né? Que, de fato, o W é um subespaço vetorial. Ok? Então, vamos escrever isso. Portanto, na verdade, assim, se você precisa verificar também a questão do vetor nulo, né? Mas, olha só, se você fizer o seguinte, ó, o vetor nulo ele está presente aqui, porque digamos que o lambda seja menos 1, tá? Já que ele é um número real, né? O que vai acontecer? Você vai ter o negativo de cada uma das entradas, né? E a primeira continua sendo nula, ok? Então, quando você pega esse vetor, né, esse multiplicado por menos 1 e soma com o vetor u, você vai anular todas as entradas, o que é o vetor nulo. Né? Então, assim, eu não coloquei, mas dá para ver de cara que o vetor nulo está presente, certo? Então, portanto, o W é um subespaço vetorial. Cumpriu. Então, assim, a forma de verificar se é um subespaço, você pode ver que ela é bem mais simples, né? Porque a gente não precisa fazer todos aqueles 8 testes, né? Como é o caso de verificar quando é um espaço vetorial. Né? Então, mas por que a gente está isento de fazer essas 8 demonstrações? Porque quando a gente fala assim, ó, verifique se tal conjunto com tais operações é um subespaço de V. Quando o enunciado vem desse jeito, já fica claro que V é um espaço vetorial. Né? Então, se o problema já está dizendo que V é um espaço, a gente não precisa mais verificar isso, já está dado como certo. Né? Por isso que nossa verificação se resume a esses 2 itens. Né? Então vamos ver aqui um outro exemplo. Agora vamos considerar que o nosso espaço vetorial é R2. Né? A gente já viu que o R2 com as
as operações de soma e multiplicação por um número real satisfazem sim as condições de um espaço vetorial, né? Então é certo já isso já é dado como verdadeiro, né? Aí pede para a gente pegar um elemento, um conjunto, um subconjunto de V chamado W, né? E onde esse W vai ter coordenadas, vai ser composto por elementos de coordenadas x, y, como já era de se esperar, pois ele está em R2, né? E tal que tem essa restrição aqui, ó. Cada y meu é igual a 2x, né? Aí vamos verificar então se o W, com as operações de soma de vetores usuais e multiplicação por um número real, também é um espaço vetorial, ou seja, se ele é um subespaço vetorial de R2, né? Então, como que a gente verifica isso, né? Novamente, da mesma maneira como fizemos anterior, né? Vamos selecionar aqui dois vetores, dois representantes de U, né? Sejam, colocar aqui U e V pertencentes a W, né? E um lambda também pertencente aos reais, ok? Então, considerando esses elementos aí, a gente vai verificar cada uma das propriedades que seguem, né? Se ficar mais fácil para vocês visualizarem antes quem é U e W, você coloca assim, ó, U é x1 e y1, né? x1, na verdade já vou colocar aqui na forma final já, né? Assim, ele está dizendo que cada y do meu espaço, da minha coordenada, ele equivale ao dobro da coordenada x, né? Então eu tenho x1 e o dobro de x1, né? Enquanto que o meu vetor v, ele tem x2, né, e o dobro de x2, né? Essa é a lei de construção, essa é a regra. Para poder pertencer a esse conjunto W, ele tem que ser um par ordenado dessa forma aqui, tá? Onde a coordenada y é o dobro da coordenada x. Então, com essa restrição dada pelo problema, vamos verificar se isso é ou não um espaço vetorial, ou seja, se W é ou não um subespaço vetorial de V, né? Toda hora eu estou falando assim, ó, vamos verificar se W é um espaço vetorial, né? Porque assim, a gente sabe que ele está dentro de um espaço V, certo? Então, verificar que ele é um subespaço vetorial é também, ao mesmo tempo, verificar que ele é um espaço vetorial, certo? Porque como a gente viu no exemplo acima, que eu fiz aqui, eu desenhei um conjunto Z, né? Mas a origem, né, o vetor nulo não está nele, a gente viu que não basta ser um conjunto, um subconjunto de V para ser um subespaço, né? Então, certo? Logo, vamos verificar se U mais V pertence a W, né? Vamos ver se isso é verdade. Então vamos lá, U mais V vai ser igual a x1, 2x1, somado com x2, 2x2, né? Qual o resultado disso? Como é a soma usual de vetores, né? O problema ele não especifica a operação, então a gente parte do princípio de que é a soma e a multiplicação usual que conhecemos, né? Então vamos somar a primeira coordenada de U com a primeira coordenada de V, né? Resultado vai dar x1 mais x2. Depois, 2x1 somado com 2x2. Certo? Então, vamos simplificar. Resultado, então, é x1 mais x2. Opa. x1 mais x2. E aqui a gente pode colocar o 2 em evidência, né? Coloco o 2 em evidência multiplicado por x1 mais x2, né? Continua sendo, a soma continua resultando em um elemento de W? Ora, a gente vê claramente que sim. Por quê? Porque qual é a condição que o problema estabelece para que um par ordenado seja um elemento de W? A condição é que você tem uma coordenada x, a coordenada y é o dobro de x. É o que está dizendo aqui, ó, y é o dobro de x. E olha só o que obtemos ao somar dois vetores. Eu tenho uma coordenada aqui, é x1 mais x2, né?
E a outra coordenada é o dobro de x1 mais x2. Então, continua como sendo um elemento de W. Né? Agora vamos verificar o produto por um escalar, se ele pertence a W ou não. Né? Então, lambda vezes U, lambda vezes x1, 2x1, o produto convencional, né, de um escalar por um vetor é o produto desse escalar por cada coordenada do vetor. Então, o resultado disso é lambda x1 e 2 lambda x1. Então, esse vetor aqui resultante, ele continua sendo um elemento de W? Sim, porque olha só, novamente, qual é a restrição que dá para ser um elemento de W? Que a coordenada y seja o dobro de x. Olha aqui, a coordenada y é essa daqui, ó. É lambda x1, né? Desculpe, a coordenada x é lambda x1. E a coordenada y é o que? É o dobro da coordenada x, ou seja, 2 vezes lambda x1. Então, continua sendo um elemento de W, né? E pelo mesmo argumento que eu fiz anteriormente, se você pegar aí um lambda igual a menos 1, né? Vou fazer aqui dessa vez só para ficar claro. Você pega assim, lambda igual a menos 1, a gente tem o que? Lambda vezes x1, 2x1 é igual a menos x1 menos 2x1, certo? Então, eu obtive aqui um novo vetor. Vou chamar aqui esse vetor de, sei lá, pode ser de t, né? Meu vetor t é esse daqui, né? Então, por ser um espaço vetorial, ou por ser um subespaço vetorial, a soma de t com um vetor, por exemplo, u, tem que resultar em um elemento do espaço, do subconjunto W, né? E a gente vai ver que esse elemento que resulta dessa soma é o vetor nulo, né? Olha só, u mais t é igual a x1, 2x1, somado com menos x1, menos 2x1. E o resultado disso, ó, soma um número com simétrico dele vai dar 0, soma um número com simétrico dele vai dar 0. É o vetor nulo. Então a gente mostra que o vetor nulo está em W. Tá? Então, assim, sempre que você não conseguir visualizar de cara que o vetor nulo está em W, você tem que fazer essa demonstração. Okay? No anterior era para ter feito também, mas o raciocínio é esse, tá bom? Então, portanto, W com as operações aí que a gente viu, ele é sim um subespaço vetorial. Então, e assim termina a nossa demonstração. Okay? Um outro exemplo que eu acho interessante é esse daqui, ó. Verificar, né? Verifique que o subconjunto W ele é um par ordenado XY, né? Aqui é pertencente a R2, né? Onde a coordenada Y é o módulo de X, ou seja, o X ele pode ser qualquer número, desde negativo, zero ou positivo, né? Só que o Y está restrito só aos números positivos, né? Então, para verificar se um subconjunto assim, ele é um subespaço vetorial de R2, né? Então, mais uma vez, como é que a gente faz essa verificação? Vamos pegar aqui dois elementos de W, assim, ó, sejam U e V pertencentes a W, e lambda, um número real, né? Sempre assim, tá? Vamos visualizar quem é U e quem é V. U é o meu vetor x1 e o y é o que? É o módulo de x1, né? Então já vamos colocar assim, ó, módulo de x1, né? Enquanto que o w, ou w não, o v, ele é x2 e o módulo de x2,
né? Então agora a gente precisa verificar se um vetor assim ele é ou não um subespaço vetorial, né? Então vamos ver aqui o que acontece, né? A soma de vetores vai permanecer o número, né, desse espaço ou desse conjunto, tá? Acontece que com um pouco mais assim de habilidade você verifica o seguinte: a gente vai partir logo para a propriedade da multiplicação por um escalar para verificar isso aqui, porque olha só, não, vou fazer assim, ó, fazer o passo a passo, senão vocês se perdem, né? Vamos ver se U mais V pertence a W, tá? U mais V é igual a x1 módulo de x1, né, somado com x2 módulo de x2, certo? O resultado disso é x1 x1 somado com x2, e o módulo de x1 aqui é a chamada desigualdade de Cauchy, né, que é soma dos módulos x1 mais x2. Ela é, se não me engano, maior ou igual ao x1, ao módulo de x1 mais x2, tá? Não me lembro se é maior ou igual ou menor ou igual, né? Mas existe a previsão aqui da igualdade entre eles, né? Não, desculpem, é assim mesmo. É assim, deixa eu ver. Não, de fato. É maior ou igual mesmo, é isso aí, né? Então, o resultado disso daqui é, vamos colocar assim, ó, o módulo de x1 mais o módulo de x2, né? De todo jeito, independente de qual o resultado desse módulo de x1 mais o módulo de x2, vocês concordam comigo que o resultado daqui será um número positivo, certo? E a restrição está sendo atendida, porque olha só, diz que x pode ser qualquer número, né, negativo, nulo ou positivo, mas o y vai ser o módulo dele. Então, se x for um número negativo, o y vai ser o módulo dele, ou seja, vai ser um valor positivo. Então, dependente do resultado aqui do módulo de x1 mais o módulo de x2, como cada um dos módulos são positivos, a sua soma continuará a ser positiva, né? Logo, a soma de vetores atende à propriedade de subespaço, né? Vamos verificar agora onde provavelmente vai ter um problema, é no produto por um escalar, né? Lambda vezes U, ele pertence a W, né? Sempre. Será que pertence, né? Vamos verificar o seguinte, né? Eu vou mostrar com um contra-exemplo, tá? Vamos ver se eu posso pegar x1. Não, vou pegar um módulo geral mesmo, né? Fazer assim, lambda vezes x1 módulo de x1 vai ser igual a lambda x1 e lambda módulo de x1, né? Aqui está ok, esse elemento sempre vai ser um elemento de W, né, esse vetor resultante, né? Ó, para pensar antes de responder automaticamente que sim, pronto, é um subespaço vetorial. Olha só o que o problema fala, lambda é um número real, né? E se lambda, por exemplo, for igual a, sei lá, menos 2, né? Vou pegar aqui só para ilustrar a ideia, seja lambda igual a menos 2, né? Se lambda for igual a menos 2, o que acontece aqui, ó? Então, eu vou ter menos 2x1 menos 2 módulo de x1. Esse elemento aqui está em W, né?
A gente vê claramente que não. Né? Por que ele não está em W? Olha só a restrição que o problema dá. Os elementos de W são pares ordenados, onde a primeira coordenada está livre, pode ser qualquer número, né? Negativo, positivo ou nulo. Então, primeira coordenada está ok, aqui deu um número negativo, né? Se x1 for positivo, mas enfim, digamos que x1 seja positivo. Vou colocar assim, ó, se x1 for maior do que zero, tá? Aí esse número aqui ele vai ser negativo. Né? Agora o problema está na coordenada y. Por quê? Porque ele diz que a coordenada y, seja ela quem for, é o módulo da coordenada x. Né? E se x1 aqui for positivo, como a gente está sugerindo de início, porque é uma possibilidade, né? Esse número positivo, ao ser multiplicado por menos 2, vai ficar negativo. Né? Então, vamos ter duas coordenadas negativas. Logo, esse elemento aqui, ele não pertence a W para todos os casos. Né? Então, esse resultado, eu vou até colocar assim, ele não pertence a W. Né? Portanto, essa propriedade aqui, ela furou. O que a gente pode concluir com isso? Que W não é um subespaço vetorial. Tá vendo como às vezes pode ser sutil, né? Uma verificação nesse sentido. Né? Como queríamos demonstrar, certo? Então, vamos aqui fazer agora uma questão lá da lista de vocês sobre subespaços que diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui assim. Vou pegar aqui a questão 3 da lista. Né? Questão 3 que diz assim, ó, que mostre que os subconjuntos de R4 são subespaços. Né? Aí, na verdade são dois, né? Essa questão tem letra A e B, eu vou pegar a letra A para resolver, tá? Letra B resolve de forma muito semelhante. Né? Então vamos pegar aqui um vetor de R4, esse conjunto W ele é formado por vetores de R4, né? Cujas entradas são x, y, z e t. Né? Onde ele estabelece essa lei de formação aqui das coordenadas, que o x mais y tem que ser 0 e o z menos t tem que ser 0. Né? Então, vamos estudar aqui essas coordenadas. Olha só. Se ele diz que x mais y são igual a 0, né, significa então, passando o y para o outro lado, o x é igual a menos y. Tá? Ou ainda, y é igual a menos x. Tá? Os dois equivalem. Né? E se z menos t for igual a 0, significa que z é igual a t. Né? Então, agora vamos fazer como a gente costuma começar, né? Definir aqui dois elementos de W, sejam U e V pertencentes a W, e lambda, um número real qualquer. Agora, qual é a cara desses elementos U e V? Né? O U, ele é um vetor quadridimensional, cujas entradas são x, vou colocar x1, tá? x1, né? Y, mas quem é y? Y é o simétrico de x, então menos x1. Aí z, é z1, né? E quem é t? T é igual a z, então onde tem a coordenada t eu vou colocar z1 de novo, né? Assim, o v ele vai ser x2 menos x2 z2, z2, né? Então esses vetores aí, para poderem pertencer ao subconjunto W, tem que ter essa estrutura, tá? Sejam esses números quais forem. Então vamos ver agora qual é a ideia do nosso exercício, né? É mostrar se um subconjunto definido dessa maneira, com as leis de soma de vetores ou multiplicação de vetor por um escalar,
definidas em R4, constituem em si um espaço vetorial, ou seja, vamos verificar se W é um subespaço vetorial de R4. Então, primeira propriedade é saber se U mais V pertence a W. Né? Será que isso é verdade? Vamos verificar, né? Vou só colocar mais em cima, pronto. Vetor U é x1 menos x1, z1, z1. Vetor V é x2 menos x2, z2, z2. Resultado dessa soma, né, a forma como a gente soma vetores, vou colocar aqui embaixo, né? U mais V vai ser igual U mais V, tá. x1 somado com x2, né? Menos x1 somado com menos x2, somado com menos x2, z1 somado com z2 e novamente z1 somado com z2. Então, para ficar mais claro, né, para a gente ver, vamos só simplificar essa parte aqui do menos x1. Né? x1 mais x2. Colocando o menos em evidência, eu fico com x1 mais x2 e o menos aqui de fora. Né? z1 mais z2, z1 mais z2. Né? Resultado. Não vou repetir aqui mais não. Então, olha só o que resultou a soma desses vetores. Né? Tem o vetor x, né, na primeira entrada, na primeira coordenada. Na segunda coordenada eu tenho o simétrico dele, né, então até aí tudo ok. Na terceira coordenada eu tenho aí um número qualquer. E na quarta coordenada esse número qualquer se repete. Né? Então a gente vê que ele tem toda a estrutura que se espera de um elemento de W, como foi definido, né, anteriormente aqui, por essas condições do problema. Então essa primeira propriedade está ok. Agora vamos verificar a segunda propriedade, que é saber se um número real qualquer multiplicado por esse vetor resulta em um elemento de W. Vamos ver se isso é verdade. Então assim, ó, lambda U é igual a lambda vezes o vetor U é x1 menos x1, z1, z1. Né? Resultado, lambda x1 vou colocar assim, menos lambda x1, né, quando a gente multiplica, lambda z1, lambda z1. Certo? Então, o que a gente pode deduzir? Né? É ou não é um subespaço vetorial, né, do conjunto V? Né? Então, a gente viu que a primeira propriedade ela está ok, né? Ela corresponde certinho ao que era esperado. Né? E na segunda propriedade, a gente tem o que era esperado, por assim dizer. Olha só. Aparentemente sim, né? Mas assim, faz aquela consideração que eu disse anteriormente. E se o W for negativo, ou se o lambda for negativo? Né? Se o lambda for negativo, só uma curiosidade, né? Se lambda for menor do que zero, o que vai acontecer? Quando a gente fizer esse produto aqui, né, o lambda vezes U vai resultar no seguinte: se lambda é menor do que zero e x1 e z1 forem maiores do que zero, tá? Só para não pegar tantos casos assim. Né? Se lambda for menor do que zero, o que vai acontecer? Lambda vezes x1 vai ficar menos x1. Né? E menos lambda, né? Ó, menos um número negativo fica menos com menos mais. Então aqui vai ficar, desculpem, a primeira aqui é lambda x1, né? Menos lambda x1. A segunda, como eu falei, o lambda é um número negativo. Com esse negativo aqui, que já dá da estrutura do vetor, fica menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar lambda x1. Aí o resto, menos lambda z1, menos lambda z1. Esse elemento, ele pertence a W?
Sim, ele pertence a W. Porque olha só, é isso que eu quero que vocês observam bem aqui. Ó. Aqui, na estrutura geral do vetor. É x1 menos x1, z1, z1. Né? Então, se aqui for o número negativo, na entrada x1, na segunda entrada vai ser o negativo do negativo, ou seja, um número positivo. Né? É o que está acontecendo aqui. Né? Aí depois eu tenho um número aqui, digamos, negativo também, ou negativo também, entendeu? O fato é que o número que entrar na terceira coordenada será o número que representa a quarta também. E é o que está acontecendo aqui. Tá? Então, assim, só uma curiosidade, né, caso vocês queiram fazer esse tipo de verificação. Né? Então, aqui ó, a gente tem um vetor onde todas as entradas aqui são simétricas. Né? Então, se você pegar esse vetor aqui, que a gente obteve, e somar com esse outro, a gente vai ter como resultado o vetor nulo. Então, assim a gente já verifica de imediato que o vetor nulo está também em W. Logo, feitas todas essas considerações, W é sim um subespaço vetorial. Subespaço vetorial. Certo? Então, na letra B desse exercício, vocês podem fazer aí uma resolução semelhante a essa. Né? A estratégia é exatamente a mesma. É claro que lá na letra B ele define o subconjunto W de outra maneira, tá? Mas o raciocínio